E agradecer muito o convite de estar aqui na escola com vocês. A Bruna, que é uma das idealizadoras do projeto, eu conheci ela em Santo André, na região do ABC Paulista, onde eu fazia parte de um espaço que chamava Casa da Lagartixa Preta, que foi um espaço que existiu durante 14 anos, que promovia justamente um laboratório de autonomias, assim, né? Então lá a gente fazia de tudo, desde plantar a construir forno de barro, que a gente fez bastante bioconstrução e construção convencional, costura, é, muito trabalho com saúde, autocuidado, não só das mulheres, mas muita coisa, de educação infantil. Então, era um lugar onde borbulhava, assim. Então, talvez a Casa Lagartixa Preta tenha sido uma inspiração para esse curso aqui. Então, fico muito grata. Não sei se alguém aqui conhece, aí na hora de se apresentar, pode falar. Meu nome é Ellen, eu sou obstetriz de formação, né, parteira diplomada, mas antes de me graduar, eu tive aí uma trajetória de vida que me trouxe até a obstetrícia, né, de busca e conhecimento de tudo que fosse possível a respeito de construção de autonomia, né, do ponto de vista, assim, não de que eu tenho que saber tudo, né, no momento da vida eu achava isso, que eu tinha que saber desde fazer meu sapato até uma portala no braço se eu quebrasse o braço. Hoje eu entendo diferente. Eu observo que é importante a gente aprofundar num determinado assunto e saber um pouquinho de várias coisas, né? Então, sempre a gente vai ter aquilo que a gente se identifica mais mas é sempre legal, né? É sempre um mundo muito mágico, assim, você aprender a fazer cerveja ou você aprender a construir uma casa ou tudo isso maravilhoso aqui do curso, né? Então, hoje o tema é sobre saúde de pessoas com vulva, e aí eu trouxe aí algumas coisas para a gente conversar. Eu fiz uma apresentação de slide para ir guiando, mais ou menos, mas é um guia só, nada assim. E depois eu vou pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês no chat, que eu vou mandar o materialzinho que tem dessa oficina, que eu já dei em outro lugar, e aí eu adaptei para vocês hoje, e outros materiais também, que do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que eu também faço parte. Para acabar minha apresentação, deixar vocês falarem, eu moro hoje no sul da Bahia, aqui em Serra Grande, perto de Ilhéus, mas eu continuo atuando com minhas parceiras e parceiros no Brasil todo, na América Latina toda, então por isso também que eu estou aqui, porque ainda é um vínculo que eu tenho com as pessoas do Sudeste. Então, jogo a bola aí, alguém pega, porque... Ah, uma proposta. Na hora que for se apresentada, e se quiser falar um pouquinho sobre por que está aqui agora, e o que você entende sobre autonomia, o que você entende, não, o que você, para você, o que é autonomia, e só. Quiser falar o que quiser sobre você. No tema, inclusive, para a gente começar o nosso debate aqui hoje, que é, por exemplo, isso, né, que você falou, dos exames caros e tal. Provavelmente a pessoa que te orientou deve ter conversado muito para decidir os exames que iam ser feitos, porque no coletivo a gente prioriza fazer exames que realmente sejam necessários, né? Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Mas, que eu ia falar, gente, me perdi. Sobre o acesso à saúde, né? Isso é tão confuso, porque tanta gente faz tantos exames desnecessários, né? E quando a gente precisa fazer alguma coisa que realmente precisa, isso sai um pouco do possível, né? Isso é muito ruim.
e organizações como o Coletivo Feminista, ou planos de saúde, ou clínicas, outras clínicas privadas, são resultado justamente do desmonte do SUS, né? Porque o que a gente precisaria estar acessando é o serviço público de saúde contemplando as nossas necessidades, né? Desde as básicas de educação em saúde e prevenção, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Isso é um serviço de saúde, né? E, e o mais complexo, né? Uma pessoa que tem uma questão grave, que precisa ser cuidada e que não deveria precisar gastar R$ 1.000 de exame, né? Mas a gente tem todo esse conflito aí, complicadíssimo. Mas, enfim, é isso. Quando precisar de acessar o coletivo feminista, peça um desconto. É, Ah, posso só, que eu lembrei que você está por falando favor. ali do coletivo, porque eu também me consultei, só que não com a ginecologista, mas com a clínica geral do Uhum, ambulatório médico de da família, comunidade né? Monte Azul. Para quem é de São Paulo, talvez o pessoal já tenha ouvido falar do ambulatório Monte Azul, que é da comunidade lá do Monte Azul, que fica ali perto do metrô. Ai, como chama? É perto do Do trem, Morumbi, né? né? É. Oi? Do trem, na É, Casa é esse. Ângela. Isso. E nossa, o pessoal lá é muito bacana. A consulta também, né, é particular, mas é assim, a gente paga a consulta e, na verdade, o valor que a gente paga, né, podendo pagar, a gente está ajudando o pessoal da comunidade. Então, quer dizer, eu acho que aí vale super a pena, porque Sim, você sabe que você está contribuindo com o pessoal da comunidade, né? E eu passei por uma consulta lá bem no começo de 2020, antes da pandemia, foi presencial, né? E esse ano eu fiz uma consulta online. E é que assim, eles trabalham com a linha da antroposofia, né? E aí a indicação de medicamentos até que eles fazem é pela Veleda, mas assim, a consulta é muito bacana, porque tem esse olhar, sabe? Bem sim, cuidadoso também, de olhar a gente como uma pessoa por inteiro, né? Não só a questão das doenças em específico, né? Ver a gente fragmentada. Então, acho que assim, o ambulatório lá da Monte Azul também faz um trabalho bem bonito. massa, valeu a dica. Eu conheço a Casa Ângela, né? Que é a casa de parto que faz um trabalho maravilhoso. Mas, enfim, vamos lá. Quando eu mandei a proposta da oficina, estava lá, né? Para mulheres, livre, justamente essa questão. E aí a Bruna falou, Ellen, mas e aí? E as pessoas que não tem, que não se enquadram no gênero, ou que a fisiologia, a anatomia não está enquadrada dentro do que a gente conhece como mulher, né? E aí a opção foi anunciar que essa era uma oficina de pessoas com vulva e útero, né? Porque eu não acho que eu tenha domínio sobre conhecimento, domínio, sim, sobre corpos com pênis e testículos, né? Então, de fato, eu converso mais com as pessoas, com os homens trans e com as mulheres cis, e com as pessoas não binárias, mas que têm útero e ovário, né? Então, quando a gente fala que a oficina é para essas pessoas, eu acho que isso já ajuda muito, né? Porque aí quem tem útero e vagina, mas que não se considera mulher, se sente acolhida e pode vir, né? Eu acho que essa coisa das palavras é, ajuda a acolher quem precisa e quem quer estar aqui. E a gente também promove um debate, né? Hoje mesmo eu vi no portal Catarinas esse debate sobre que alguns grupos feministas têm reivindicado que não usar mais a palavra mulher está invisibilizando a questão das mulheres, né? Então, acho que isso é um debate que está efervescente aí no momento, né? A gente sabe que o feminicídio, os corpos com útero e ovário
estão em risco o tempo todo de violências diversas, né, dentro de casa, no hospital, na rua, todo canto. Mas as outras violências também existem, né, com esses corpos que estão aí no mundo, e justamente porque eles não estão dentro de um padrão, né, social. Então, são muitas transformações que eu acho que a gente está passando, e uma delas é uma tentativa dessa oficina se adaptar, né, para esse universo do não só da linguagem, mas do acolhimento também, né? Então, tentar falar fazer esse exercício aqui hoje mesmo, talvez todas aqui se considerem pessoas cis, não sei, que a gente não falou. Então, mas se, né, mesmo assim, mesmo quando a gente está nesses ambientes que todo mundo é uma mulher cis, por exemplo, de tentar exercitar de alguma forma, né? Eu, Ellen, particularmente, eu uso às vezes mulher, eu uso às vezes feminino, eu vou indo assim, né? Eu não adaptei 100% a linguagem neutra, mas eu gosto de considerar isso porque essas pessoas existem, elas estão aí no mundo, e eu já tive em oficinas de ginecologia autônoma com pessoas não binárias e é massa, porque as pessoas trazem muita informação, eu aprendo muito, assim. Eu tive numa oficina com uma mulher trans que, na verdade, ela tem... Ai, meu Deus, como é o nome? Ela nasce... Vocês assistiram XXY, aquele filme uruguaio? É sexo? Intersexo. Olha a outra aqui falando, não sabe. Ela é intersexo. E aí ela veio me pedir um absorvente. E eu fiquei assim, você menstrua? Aí foi super legal, porque aí ela menstruou depois da oficina, porque ela ficou muito estimulada com a nossa conversa, que foi super legal, e ela menstruou naquele dia. Então, assim, para ela também foi massa, porque ela tem útero, mas um desenvolvimento anatômico diferente, né? Do jeito dela, e assim como a gente tem um nariz cada um diferente, dentro do nosso corpo as coisas também são diferentes, né? Então ela tem o corpo dela daquele jeito e super bem resolvida, não quis operar, não quis fazer um pênis, né? Porque a anatomia né? É de um jeito daquela conformação, porque geralmente é isso, quando assistam XXY, é um filme muito legal, quem não assistiu, porque quando os bebezinhos nascem, tem no Netflix, quando o bebezinho nasce, ele é logo enquadrado, né? Em alguma coisa. E se ele nasce com alguma formação anatômica que não atende às necessidades sociais, porque é isso, né? Logo ele já começa a sofrer intervenções muito ruins para aquela criança e para aquele bebê. Não espera a pessoa crescer para ela decidir o que ela quer fazer com o corpo dela, né? E aí o filme é muito massa, porque ele vai falar justamente disso, é um conflito da pessoa adolescente, que ela está ali tentando entender o que ela quer ser, porque ela não sofreu as intervenções quando bebê. E aquele outro filme, acho que é A Pele que Habito, pode ser? Que alguém já viu esse filme? Que a pessoa é sequestrada e aí é um cirurgião plástico que começa a fazer uma série de transformações naquele corpo e fazer uma vagina naquele corpo daquela pessoa. E é muito interessante, porque é o que acontece para você construir um corpo de mulher. Aí eu vou entrar nas questões polêmicas, tá, gente? Já atropelei totalmente a minha oficina, mas vamos lá. É, muitas aspas. É mais fácil porque na mentalidade machista, escrota que a gente vive, o corpo feminino é um buraco que eu preciso ter para meter alguma coisa, né? Então se desconsidera clitóris,
uma série de coisas, então, porque é mais fácil do ponto de vista da cirurgia plástica fazer uma vagina do que um pênis, vamos dizer assim, né? E, na verdade, é uma complexidade infinita, né? Quem que vai decidir isso? Então, acho que esses dois filmes, eles trazem muito essa reflexão, sabe? É muito interessante mesmo para pensar os corpos e tudo isso, assim. Mas, vamos lá. Deixa eu abrir aqui esse negócio. Select, share. Tá aparecendo aí a tela cheia? Eu tô vendo vocês, aí alguém faz um joinha assim, tá vendo? Massa, obrigado, Camila. Então, aí tudo começou com a história do nome, né, que eu fui, deixa eu ver a hora. Tá. Que aí, então, era uma oficina de ginecologia autônoma e feminista, porque é justamente isso que vocês falaram, né, que a questão de... A proposta da ginecologia autônoma não é que a gente vai virar médica e se bastar, né? Vai fazer diagnóstico e vai se cuidar e vai curar todas as vaginoses e ter que pesquisar na internet método contraceptivo. Não. A ginecologia autônoma nada mais é do que um resgate, na minha compreensão, né? Do conhecimento do próprio de si, dos seus processos fisiológicos, né? Nada mais é do que uma forma de autoconhecimento para você perceber que ao longo do seu ciclo, ao longo dos seus períodos, coisas diferentes acontecem. E quando uma coisa sai desse ritmo próprio seu, pode ser que seja um desequilíbrio que resulte em alguma infecção ou em algum desequilíbrio mesmo de flora, que pode ser que dê um cheiro diferente, um muco diferente, coisas assim. Então, quando a gente fala de ginecologia autônoma, é nesse sentido de tomar para si o conhecimento de si mesma, né? E aí, em lugares como esse aqui, a gente vai entender o que é, então, esperado de normal, né? Dentro do corpinho de cada uma, né? E feminista, porque a gente não está isento de leituras sociais e políticas sobre os processos de saúde, né? A área da saúde é não sei se vocês gostam do Foucault, mas ele desenvolveu, né, esses estudos sobre o biopoder, é uma forma de controle social muito importante, né? Então, controlar os corpos das mulheres, das pessoas com capacidade reprodutiva, é controlar a sociedade, né? Eu controlo quantas pessoas vão nascer, como as pessoas vão nascer, quem não tem direito de interromper uma gestação, porque eu preciso manter a sociedade domesticada. Então, assim, isso tudo perpassa muito, e por isso que a gente reivindica o feminismo nesse lugar também, né? Isso para algumas pessoas é muito óbvio, né? Mas nem sempre, né? A gente precisa dar essa volta, assim. E aí, assim, eu sempre brinco que nessa oficina a gente não vai passar receita, a gente vai falar, vocês mesmos vão desenvolver as receitas com tudo que vocês aprenderam ontem na oficina. Então, não tem receita. Algumas, brincadeira, talvez a gente fale essa de algumas. Para começar, a gente está falando de ginecologia, né? Então, esse termo ele nasce, né, com a medicina já aí no século XVIII, século XVII, e tem um cara que chama Dr. Sim, que eu não sei se vocês acompanharam aí um tempo atrás, que a estátua dele lá em Nova York foi derrubada, porque ele era chamado de, como é? Pai da ginecologia moderna. E aí tem como tudo, né, na história, tem o outro lado da história,
né? A gente tem o outro lado da história dos invasores e dos colonizadores, e no caso da ginecologia, a gente tem a história dos invasores e dos invadidos, no caso das invadidas, né? Nós, no caso. Então, aqui está um desenho, né? Uma ilustração da Lucy, da Anarca e da Betsy, que aí a pessoa que fez esse vídeo, isso aqui é um print de um vídeo, que eu vou mandar o link para vocês, chama elas de as mães da ginecologia moderna, né? Então, eu não gosto de começar a falar de ginecologia sem relembrar essas mulheres que foram mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos, depois das invasões das Américas, que tiveram em seus corpos muitos experimentos, cirurgias, sem anestesia, né? De forma muito cruel e violenta, para a gente chegar hoje no que a gente entende do que é ginecologia moderna, né? Então, nessa época, no século XVII, XVIII, os partos já estava sendo retirado do universo das mulheres, né? Então, já tinha um médico, já tinha uma outra pessoa que não era a parteira, que estava ali conduzindo esses processos, esses procedimentos, e tinha muita intercorrência de uma coisa que chama fístula, que é quando. Deixa eu ver se eu tô. Vocês me veem, além de ver a telinha aqui? Tá, porque eu vou ir mostrando umas coisas aqui. Isso daqui é uma representação de uma vulva, tá, gente? Ó, tá cortadinho. E aí aqui o clitóris, tá esse furinho aqui, enfim, a entrada da vagina, e aqui entre o clitóris e a entrada da vagina tem a uretra, né? Que é por onde sai o xixi. E aqui embaixo tem o ânus, o famoso cu. E aqui tudo isso aqui é o períneo, né? Que aí o períneo, eu acho que eu vou ter que, bom, o períneo, vocês tentem ver aí a câmera, ele sustenta toda essa nossa parte pélvica, né? O assoalho pélvico, literalmente é o chão do nosso tronco. É uma região muito forte que sustenta, né? E aí, quando você tem um parto violento, por exemplo, onde a mulher é obrigada a ficar deitada, onde a pessoa fica empurrando a barriga assim, ó, achando que isso vai ajudar o neném a nascer, falando para a mulher, faz força, faz força. Isso pode ser muito ruim para o nascimento do nenenzinho, né? E aí isso daqui pode se romper, né? Então, esses partos e falta de assistência adequada, causando um etnocídio, né? Matando a cultura dessas pessoas, impedindo as pessoas de acessarem os seus conhecimentos tradicionais de saúde, de cuidado de saúde, fez com que essas pessoas tivessem muitas fístulas. Então, a bexiga com a vagina rompidos e tal, precisava de ser suturado. Então, isso tem um nome, né? Iatrogenia. Quando a minha intervenção de saúde causa um dano, né? Chama iatrogenia. E aí vocês que são da educação, vocês devem conhecer o Ivan Illich. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem um livro que chama A Medicalização da Saúde, que é muito interessante, é super curtinho, que aí ele desenvolve esse termo da iatrogenia. Então, essas mulheres, elas foram, por exemplo, a Narsha passou por mais de 30 cirurgias de experimentos durante sua vida, para o Dr. Sims depois e mudar de estado, saiu do Alabama, foi para Nova York e começou a operar as mulheres brancas com anestesia e com todo cuidado, né? Então, realmente, elas tiveram seus corpos experimentos que hoje a gente se beneficia, ainda bem, mas que esses procedimentos existem, mas que a forma que eles foram criados
é baseado em violência, né? Então, o nosso amigo aqui, o espéculo vaginal, que a gente usa hoje nas oficinas de ginecologia autônoma, esse fanzine aí que a Livi falou. Ah, não, a Livi falou de outro fanzine. Mas tem um fanzine que eu fiz, que eu vou mandar para vocês, que é um zine sobre autoexame de ginecologia natural, aliás, autônoma em casa, para você mesma poder ver o seu colo do útero. Então, hoje a gente se apropriou desse instrumento, mas ele foi criado nesse contexto, né? Então, por isso que é importante relembrar. Então, assim, essa oficina a gente vai fazer uma viagem aí por dentro desse machismo impregnado no nosso corpo. Então, apertem os cintos, tomem um Dramin e vamos lá. Então, aqui a gente já falou um pouco sobre esse conflito, né? A Igreja e o Estado, né, no começo, no século XVI, no século XV, na época da Inquisição, na época que os europeus saíram de Europa para invadir as terras, invadir, escravizar gente, etc., estava nesse processo de controle das pessoas através dessas ferramentas da igreja e dos valores do Estado. E as bruxas, e aí esse livrinho que a Liv também falou, Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que conta muito bem essa história, né? Elas foram perseguidas fundamentalmente porque mantinham o cuidado e a manutenção da saúde das pessoas. E elas não eram figuras que ficavam lá na casa delas e alguém ia lá bater na porta pedir ajuda, elas estavam ali inseridas, isso era natural, era parte da comunidade, né? Então, quando você retira essa pessoa, você amedronta, né, a comunidade e deixa todo mundo completamente vulnerável. Retirar as pessoas que conhecem a terra da sua terra é a forma mais cruel de controle e destruição, né, da cultura e das pessoas, e a cultura dominante faz isso até hoje, né? A gente vê aí a, 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 a questão indígena, continua a mesma coisa, né? E, por exemplo, padre, a palavra padre, né, a pessoa da igreja católica, o padre, em espanhol chama cura. Então, não é à toa também, né, que aí a igreja, de fato, se apropriou desse lugar do cuidado, né, com o objetivo de controle social. Então, é importante a gente relembrar essas coisas, né? Então, aqui é uma foto de uma pintura de um exame de uma bruxa. Qualquer pessoa podia ser considerada uma bruxa nessa época, né? Hoje em dia a gente tem tatuagem, assim, é mais fácil reconhecer. Mas nessa época, imagina só você ser levada para uma sala cheia de gente, assim, dizer, vai para a fogueira, não vai para a fogueira. É muito doido. E isso daqui é um pouco mais para frente, no final do século XIX, que é a Associação de Médicos dos Estados Unidos, que foi lá nos Estados Unidos tem uma história do movimento de saúde popular muito interessante, né? Que muitos conflitos, assim, e aí você vê esses caras ali fazendo seus acordos, e é muito explícito mesmo esse objetivo de controle social através da saúde, né? Bem, gente, eu vou ficar falando aqui um pouco, aí eu já vou parar, tá? Para a gente poder trocar. A gente tem, então, uma parada aqui na Estação Anatomia, que eu tinha falado que era uma viagem de trem. E então é isso, onde é que a gente chega, né? Num corpo que está todo tá denominado, baseado nesses caras, né? Nesses colonizadores de nossos territórios. E aí é isso, né? Glândula de Bartolin, glândula de Skinner. O que é isso, né? São glândulas secretoras, né? Elas secretam lubrificantes, mucos, e até hoje tem o nome. Então, esse movimento das mulheres que reivindicam a Narsha, Betsy e Lucy como as mães
ginecologia moderna, elas reivindicam mudanças de nomes das estruturas anatômicas, né? Tuba de, como é? Trompas de falópio, então essas coisas todas, né? Ainda estamos aí com essas nomenclaturas. Mas não só o nome dos colonizadores, mas também nomes, por exemplo, grandes e pequenos lábios, que induzem a uma ideia de padrão físico de alguma coisa, né? Então, aqui embaixo tem umas fotinhos de vulvas de tudo quanto é jeito, né? Se a gente se propusesse aqui hoje a todo mundo tirar as calcinhas e botar a vulva na câmera, a gente ia ver que cada uma aqui tem um corpo diferente, uma vulva, um lábio, uma cor, quantidade de pelo, é tudo diferente, né? É muito difícil encontrar uma vulva parecida com a outra. Eu trabalho com isso, eu vejo muitas vulvas e eu posso dizer com convicção que é tudo muito diferente, cada um tem o seu corpo muito individual, né? E aí a gente também propõe uma desconstrução desses termos, em vez de grande e pequeno, falar em interno e externo, né? Não sei se vocês veem a minha seta mexendo, mas, por exemplo, tem lábios aqui nas fotinhos que o interno é muito maior do que o externo. Então, como é que você fala para uma mulher dessa que o lábio pequeno não tem lá, né? É o contrário, na verdade. Então, a gente também nessa busca de desconstrução, porque vocês sabem, né? Essas pequenas coisas vão plantando expectativas na nossa cabeça, né? A história do ímen, né? Que o ímen nada mais é do que uma proteção da entrada da vagina das meninas jovens, principalmente as crianças, porque a vagina é um órgão muito exposto, né? Por isso que a gente tem cuidados diferentes de pênis, por exemplo, porque o pênis ele tem alguma proteção ali com o capuzinho da glande, né? A vagina ela tem os pelos e o lábio de dentro que protege, mas muita gente tira os pelos, então fica mais exposto. E essa ideia da virgindade, né? E aí eu coloquei até aqui o ânus, porque existe essa ideia, né? Hoje em dia, eu não sei, eu acho que continua forte essa coisa de fazer sexo anal para preservar a integridade da vagina, e então eu sou virgem, né? É muito debatido já essa história da virgindade, né? Mas eu acho que com as igrejas neopentecostais isso tem voltado bastante, se mantido. E os diversos orgasmos que um corpo com útero e clitóris pode ter, né? A própria pele humana é uma zona erógena gigante, né? E essa estética pornô da vagina ideal, que aí a gente se depara com essa situação, né? Do Brasil ser o país que mais faz ninfoplastia do mundo. Imagina, os caras vão lá e cortam o lábio para ela ficar com um aspecto menos ameaçador, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente vê na maioria dos filmes pornôs. Eu não sei se vocês já viram um filme pornô, mas é um tipo de vagina, é um tipo de jeito de se comportar, né? Mas também tem uma estética. E é muito, muito comum, gente. Tão comum quanto silicone no peito, assim. E aí? Falei bastante já. O que vocês estão pensando aí disso tudo? Eu tô pensando aqui que quando eu era mais jovem, assim, adolescente, que eu tinha vários problemas com o meu corpo, né? Então, um dos meus sonhos, né, assim, era, tipo, crescer, trabalhar, ter dinheiro e juntar dinheiro pra fazer uma cirurgia na minha vagina, pra ela ficar, tipo, pra fazer essa ninfoplastia, fazer uma cirurgia no meu nariz, pra ele ficar fino,
e fazer uma cirurgia no meu seios, porque eu tenho um dos meus mamilos, tem o mamilo invertido. E aí eu achava que só depois que eu fizesse isso eu ia poder namorar alguém, porque eu tinha que ser perfeita para poder, tipo, me relacionar, assim. E eu passei altos anos com essa ideia na cabeça, assim, até eu ir desconstruindo, assim, aos poucos. Eu lembro que tinha aquelas comunidades no Orkut, né? Na época, eu denunciando a idade, né? Tipo, que falava, né, de algumas coisas bem de feminismo, né? Eu lembro que eu li alguns comentários de algumas manas que falaram, assim, que isso era uma violência e tal. Aí depois que eu li aquilo, eu falei, tipo, um comentário simples, assim, de Orkut me fez refletir, assim, eu comecei a perceber, né? E aí hoje eu falo, nossa, hoje eu percebo que esses pequenos lábios, que na verdade no meu caso são grandes, eles são uma zona erógena maravilhosa. E tipo, eu falo, mano, se eu tivesse tirado isso, velho, ainda bem que eu não tirei, ainda bem que a deusa não permitiu. Mas me veio isso, assim. E é muito fácil você acessar uma cirurgia dessa, né? Porque também pega nisso, é muito direto na autoestima da pessoa, né? Assim, uma coisa que eu tenho visto bastante é mulheres que estão tirando prótese do peito. Não sei se vocês acompanharam isso, né? Que doido, né? Imagina. Enfim, é um tema à parte, mas eu fico impressionada, assim, como que a gente fica vulnerável a essas intervenções, muito intervenções mesmo, assim, né? Quer falar, Nai? É, por uns anos foi uma avalanche de colocar silicone, né? O Brasil, acho que é o segundo país que mais coloca, e aí tá uma avalanche agora, uma avalanche, não sei, mas pelo menos uma onda de explante muito forte, aí por inúmeros motivos, assim. É, enfim, tem mulheres que passaram a suar bastante à noite, perda de sensibilidade nos mamilos, enfim, risco de doenças, enfim, então aí uma vai contando para outra. Eu vi até que desenvolve, tem que tratar a tireoide, e aí dá a síndrome de Hashimoto, e aí vai ver o silicone, tira o silicone, resolve essas questões. Então, enfim, eu lembro que eu vi isso, que uma famosa estava com isso, duas amigas minhas que faziam pilates comigo tinham exatamente problema na tireoide e Hashimoto. E as duas tinham silicone, eu fiquei olhando para elas, assim, pensando, gente, sei lá, cada um com o seu corpo, né? Mas se fosse eu tiraria, porque, enfim, elas têm uma série de adaptações aí, de remédios, por conta desse corpo estranho, digamos assim, dentro do seu corpo, né? É muito recente, a gente não sabe, né, o que vai acontecer daqui 100 anos, 50 anos, com esse tipo de... E outras próteses também, né, não só silicone, né, coisas que não têm a ver com estética, mas que também tem, né, é um debate muito interessante, né, porque próteses outras, por exemplo, para a pessoa precisar andar, muito estranho não, muito complexo. Tem um filme, eu tô cheia dos filmes aqui hoje, que tem no Netflix também, que chama Operação Enganosa. Vocês viram? Que é justamente sobre isso. Próteses e implante, aquele implante Implanon, que é um anticoncepcional. É um filme muito, muito interessante. É bem doído, na verdade. Não vejam à noite. É um filme muito triste, mas é bem interessante, assim, para quem está preocupado com saúde, né? Bom, por falar em Planon, eu estou aqui nessa parte da, da, daqui, que é justamente sobre essa coisa da fisiologia, né? Que a gente tem um corpo que tem os ovários, que é aí os ovários que a Camila tá aí cuidando. Esse aqui é um útero, né? Ele parece uma pera de cabeça para baixo.
e ele fica com esse biquinho, que é o colo do útero, geralmente apontado para frente. Então, o útero ele não fica... Ele está posicionado na gente assim, né? Não sei se dá para entender. Não é assim para baixo o biquinho, ele é meio inclinadinho, assim. E tem gente que tem ao contrário, assim, que é o anterorretrovertido, que é o colinho do útero virado mais para trás, né? Isso é apenas uma forma de ter nascido, não tem nenhum impedimento para gravidez, parto normal, inserção de DIU, nada disso, é apenas uma posição do órgão diferente dentro do corpo. O útero também, tem gente que tem um útero partido no meio, por exemplo, lá dentro dele, né? Então, ele tem duas cavidades, que é o bicorno, que chama. Tem gente que tem dois colos do útero, imagina. Tem gente que não tem, que sofreu uma cirurgia, por alguma razão, precisou tirar, né, de câncer. Então, tem diversos úteros possíveis no mundo, no corpo, no caso. E esse aqui é o convencional, tá? Então, ele tá lá com o seu biquinho, que é onde termina a vagina, certo? Aqui é a entrada da vagina, e o único lugar possível de chegar é no colo do útero. Então, aquela história, meu Deus, vai perder o AB lá dentro. Não vai, porque não tem para onde ir, né? Se vocês já sabiam disso, que bom. Tem gente que não sabe, que tem medo de usar coletor menstrual, de se masturbar com algum objeto, porque tem medo de perder, porque existe uma ideia de que a vagina é uma coisa assassina que vai engolir você. Então, acaba aqui no colo do útero. Então, quando vocês terminar aqui hoje, você vai lá no banheiro, ou onde você quiser fazer isso, e se você nunca fez isso, pega o seu dedinho e introduz lá na vagina, respira, relaxa, fique à vontade com você mesma. E você vai perceber que o canal vaginal, é aqui, essa parte toda de dentro, ela é bem enrugadinha, né? Quem já pôs a mão já sabe. Por quê? Porque é tipo uma sanfona mesmo, assim. É um tecido muscular com uma capacidade de extensão impressionante, a ponto de passar um bebê, né? Quando vai parir. Então, esse enrugado que tem na vagina é porque é isso, é um tecido que está enrugadinho e quando ele precisa, ele distende, né? Aí lá no final, quando você chegar lá no final, você vai ver um tecido diferente, que aí parece uma ponta de nariz. Se você acabou de menstruar, por exemplo, ou se você vai menstruar, ele tá bem durinho, assim. E aí tem um furinho, que às vezes você sente, às vezes não, que aí é o seu colo do útero, certo? Então você vai perceber que ele tá mais para frente, assim, mais para frente ou mais para cima. Ele faz esse movimento dentro da sua barriga, dependendo do período que você tá do ciclo. Vocês já perceberam isso alguma vez? Se tocando? Por exemplo, tá no período fértil, quem não toma anticoncepcional, né? Quem toma anticoncepcional é diferente. Quem não toma vai perceber que quando está perto da ovulação, do período fértil, o útero ele vai mais para cima. É como se a vagina ficasse mais comprida. E quando a gente está perto de menstruar, ele vai mais para frente. Aí você alcança o colo do útero com seu dedo com maior facilidade. Isso é uma dica para quem quer engravidar, por exemplo, ou para quem não quer engravidar. Então você pode fazer essa observação ou para quem simplesmente quer se conhecer mais, né? Que não tem objetivo de contracepção
É legal, porque aí você consegue sacar, né? Juntando informações, qual é o período que você está. Aí, voltando aqui, o nosso ciclo é isso, tem uma crença de que ele dura 28 dias. Então, assim, o que é 28 dias? É de quando acaba uma menstruação, aliás, desculpa, quando começa a menstruação, aí eu começo a contar. 1, 2, 3, 17, 19, 20, 28. Aí começa outra menstruação. Isso é um ciclo, tá? Tem gente que tem dúvida, que confunde, assim, que eu que nem acabei de confundir. Ah, começa a contar quando acaba a menstruação. Não, começa a contar quando começa, né? E quando, por que a gente conta a partir da menstruação? Porque é o que a gente vê com maior facilidade, né? O sangue, ele é muito perceptível, ao contrário dos outros mucos, que inclusive são confundidos com doenças, né? O muco mais esbranquiçadinho. Cadê a fotinho deles? Aqui. Esse quadrinho é bem famoso daquele livro, né? Do Percepção de Fertilidade. Cada um dessas fotinhas que tem aqui, os muquinhos que estão aparecendo, são parte da fisiologia, né? Desde esse que é mais parecendo uma clara de ovo, aqui o quarto da primeira parte aqui, da primeira coluna, primeira essa linha, parece uma clarinha de ovo, ele tem uma função fisiológica, e aí falando de biologia, de manutenção de espécie, né? Falando de uma coisa bem biológica mesmo. Ele tem uma capacidade de fazer o espermatozoide ficar grudado nele. E aí, como um elástico, ele joga lá para dentro do útero, né? Se você pegar esse muco, colocar numa lâmina de microscópio e olhar com uma lupa, que aumenta 10 vezes, não precisa ser nenhum microscópio mesmo, você consegue ver que a trama desse muco mais elástico, ela é bem grudada, assim, bem grudadinha. E a trama desse muco que é mais cremoso, ele é mais solta. Então, é o muco que está no momento oposto da ovulação, né? Então, o nosso corpo nos dá essa possibilidade da contracepção natural por causa disso, né? Tem esses fatores. Então, meu útero está numa posição, a boquinha do colo fica mais fechado ou mais aberto, dependendo da fase. O tipo do muco, que está mais propício ou não para uma fecundação, para ajudar na fecundação, e a acidez da vagina, né? Que fica mais ácida ou mais básica, dependendo do período também. E aí, a gente chega nessa questão, né? Por que tanta intervenção? Por que existe ginecologista? Qual que é o médico do pinto? Não tem, né? Porque o urologista é da bexiga. Então, a gente se pergunta, né? Por que o corpo que tem útero e ovário e vagina e vulva tem uma especialidade médica, né? Então, assim, temos muitas questões. De fato, a gente tem um corpo diferente que tem capacidade reprodutiva. Isso é uma coisa enorme, importante e maravilhosa. Mas também, por outro lado, a gente tem um controle, uma hipermedicalização muito grande. Então, tudo no corpo feminino, tudo no corpo das mulheres e das pessoas com capacidade reprodutiva vira um problema, né?
menstrua demais, menstrua de menos, engravida sem parar, nunca engravida, o peito é caído, o peito é levantado, pequeno, o bico invertido, tudo vira uma coisa a ser mexida, a ser intervida, né? Então, isso a gente questiona muito na questão, nessa discussão da ginecologia feminista, porque não respeita-se a peculiaridade de cada corpo, né? E o se deixar viver como é, né? Então, é interessante a gente pensar isso que vocês trouxeram aí no debate das próteses, né? Então, a gente tem essa construção histórica aí do iluminismo, essa transição para o capitalismo, o pensamento mecanicista, que vai levando para padronização do funcionamento dos corpos, né? E aí a nossa ideia aqui, finalmente, né, inclusive, Leora, buscar essa nova forma de se relacionar, né? Primeiro se reorganizar esse monte de informação para poder questionar, né? Que é isso que a Camila fez, foi procurar ajuda para um problema de saúde num lugar que tem uma promessa de, de ciência, de cuidado baseado em evidência científica e cuidado individualizado, para a gente ver de fato o que, que é um problema e como que eu cuido daquilo sem entrar numa caixinha, né? O Ellen, nosso... posso te Oh, perguntar? por favor, Oi, Ellen, pode queria falar. fazer uma pergunta. Porque como você está falando, né, em relação a essas questões das intervenções, né? Porque como eu já estou na idade que eu já entrei na menopausa, né? Porque aí você está falando, né, assim, que são tem acontecimentos no corpo da gente que são normais, que não necessitam de medicalização. Mas nessa fase da menopausa, que aí já o corpo da gente realmente já está mudando bastante. Então, porque, por exemplo, essa questão que é bem polêmica, né, dos hormônios, como é que chama que você faz, ó, deu um branco agora, daquele tratamento. Oi? A Não reposição. estou ouvindo. Nossa, A desculpa, reposição, eu exatamente, fechei o microfone. né? Não, imagina. Então, porque eu, por exemplo, eu falei, jamais vou fazer reposição, né? Tanto que eu busquei, né, conversar com as médicas e tal, e que tipo de... Porque eu tive, né, um período dos calores, tudo, muita indisposição, né? E conversava muito, né, com minhas amigas. Aí uma amiga minha fez reposição, porque ela estava se sentindo muito incomodada, né? E a médica falou, não, vamos fazer por um tempo só, né? E porque nesse período realmente, né? Aí a mudança é bem grande, né? Muito legal, Kátia. Inclusive porque a gente fica aqui falando entre a gente, E a né? minha dúvida é em relação a esses cuidados nesse período. Sim, Tanto que eu fui procurar o pessoal lá do ambulatório do Monte Azul para ver se eles tinham, porque eu nunca gostei de tratamento alopático e sempre fui atrás mais de, sabe, homeopatia, o máximo que eu pudesse fazer de tratamento natural, sabe? sim. Cara, você conhece a Sônia Hirsch? Já ouviu falar? Sim, sim. Ela acabou de lançar um livro maravilhoso para as mulheres maduras. É mesmo? Que bom, como chama? Chama Que Velhas legal. Amigas. Ah, esse eu acho que eu ouvi falar. Uma amiga minha Puxa, que que trabalha legal. comigo, que está entrando na menopausa, está lendo, está amando. Mas eu acho que Ai, que justamente legal, que nossa ótimo. cultura ser muito focada na reprodução e no corpo jovem, né? No sexo, a pessoa sexualmente ativa, toda essa coisa que a nossa cultura nos empurra, a gente não fala de menopausa, né? Assim como a gente não fala de menarca, né? De quando as meninas vão menstruar. Só importa um período que a pessoa serve para alguma coisa que é botar gente no Certo. mundo, né? Grosseiramente falando. Então,
culturas, muito, assim, o que eu conheço mais, né? Claro que todas as culturas não civilizadas provavelmente tinham algo especial sobre menopausa, mas o que eu sei é que no Oriente, principalmente, né, na China, no Japão, as mulheres já se preparavam para menopausa desde quase sempre, né? Então, fazendo automassagem na região da vagina, do períneo, da vulva, com óleo de gergelim, que é um óleo que esquenta, né? E que promove uma hidratação e uma lubrificação local. Então, o óleo de gergelim natural, eu acho que é uma coisa que não é gergelim, né? Não é aqui das Américas, mas enfim, é o que eu sei. E chá de folha de amora, né? Que inclusive está nos cadernos de fitoterapia do SUS, para ser recomendado para as mulheres. E a isoflavona, né? Que é um fitoestrógeno da soja, né? Então, são algo que eu sei, mas eu acho que é como você falou antes, né, Kátia? Se a gente tem que cuidar de tudo, né? Então, tem que estar fazendo atividade física, todo mundo tem que tomar bastante água, todo mundo tem que dormir bem. E eu acho que quando o nosso corpo vai amadurecendo, ele vai pedindo mais esses cuidados, né, de preservação, né? E não significa ficar quieto, né? Não, significa botar o oxigênio para circular, né? Mas e falar sobre isso, né? Porque acho que é um grande tabu, né? As mulheres são empurradas, toma aí o estrógeno e para de reclamar, né? Deve ser muito complexo, né? Viver essa fase sem ter também espaço para isso. Por isso que eu fiquei muito emocionada com o livro da Sônia Hirsch, cara. Logo ela, que é uma bruxona maravilhosa, lançou esse livro aí para nós. Não sei, gente, alguém mais Ai, tem que alguma? legal, obrigada, adorei essa indicação. Não, e o óleo de gergelim, eu aprendi isso com uma mulher lá no coletivo feminista, que foi uma vez numa roda de jovens, e ela chegou lá e deu aula para todo mundo, maravilhosa. Olha, já vou acabar, gente. Cadê? Ih, perdi aqui. É isso? Oxente, sumiu a minha compartilhamento da negócio. Peraí, gente. Aqui, apareceu. Então, o que eu acho interessante a gente pensar nisso, sabe? Que o nosso corpo, fazer uma comparação com a floresta mesmo, né? A simbiose, a natureza, ela dá certo, a natureza que não é nosso corpo, né? Lá, aquela coisa que a gente imagina lá distante, né? Floresta, natureza lá fora. Dá certo porque é tudo misturado, é tudo junto, é um negócio só denso. E aí o apoio mútuo entre as bactérias, o apoio mútuo entre planta e bicho e água e vento é o que faz aquilo dar certo. E o nosso corpo não é diferente, né? Então, assim, a gente tem Cândida morando dentro da gente, Streptococcus morando dentro da gente, até Gardnerella morando dentro da gente. Quando eles se manifestam para nos incomodar, é porque tem um desequilíbrio acontecendo, né? Então, por isso meu mote é esse, né? Conheça seu normal, né? Porque quando você está com desequilíbrio, é o corpo chamando a atenção, né? Clássico, né? Dor aqui no ombro. É clássico, né? Todo mundo tem depois de um dia estressante. Então, é o corpo te dizendo que você está tensa, né? E eu acho que a celebração do nosso corpo, né? A gente se dá conta de que você está respirando, isso é muito incrível,
E a gente não se dá conta de que você está vivo e que tem um metabolismo impressionante funcionando dentro da gente, né? É uma viagem aqui no meio. E pulando aqui um pouco essa coisa, né? Ellen, você é parteira, quantos partos você já fez? E aí eu devolvo essa pergunta, né? A gente não faz o parto de ninguém, quem faz o parto é quem está parindo, porque a gente tem essa perspectiva de que o corpo é uma entidade viva e que quem tem a gerência sobre ele é você mesma, né? E quando a gente tira essa consciência, quando a gente impede que a pessoa tome esse poder sobre ela mesma, a gente está medicalizando e a gente está tirando a potência daquela pessoa, né? E a medicina faz isso o tempo todo. Isso é muito triste. Então, a gente precisa se informar mais, né? Ah lá, estamos começando outubro, né? Agora tudo agora é outubro rosa. Até dia 31 de outubro vai ser outubro rosa. Então, bora fazer o exame de rotina, todo mundo tem que fazer autoexame, aí vai lá a pessoa que nunca pôs a mão no peito na vida, encontra um cistinho normal, basiquinho, todo mundo tem na teta, e se desespera, está com câncer. Então, assim, será mesmo, né, que fazer exame, cuidar da saúde é fazer exame? Será mesmo que só um examezinho não vai ter problema, né? Então, a gente volta para aquele, como é? Para aquele lema oriental, de novo, eu aqui acessando a ancestralidade oriental. Menos é mais, né? Então, conhecer mais teu corpo é muito mais, né? Bom, eu tinha botado isso aqui, mas anatomia e tal, a gente pode pular. Ah, eu acho isso daqui muito bonitinho, gente. Você sabe o que fotos são essas? É um óvulo ovulando. A pessoa foi fazer um exame e bem na hora o óvulo estava ovulando. Então, o que aconteceu ali no ovário da Camila, provavelmente, é o seguinte. Quando eu mexo a seta assim, a mexe aí para vocês? Não, né? Mexe? Ah, massa. Então, assim, aqui é a paredinha do ovário. Essa coisa aqui é um ferrinho, um instrumento cirúrgico que tá ali só para segurar. Esse vermelhinho é o folículo, que é o óvulo, que é a estrutura do óvulo que amadureceu para poder botar o óvulo para fora. Quando a gente nasce, né, se alguém aqui estivesse esperando um bebê e fosse uma menina, ops, ou uma pessoa com útero, ela já teria dentro dos ovários dela os óvulos todos do resto da vida. Então, a gente já nasce com os óvulos todos. Só que eles estão verdes, eles vão amadurecendo quando eles estão na hora de sair. Por isso que a gente tem menarca e menopausa, certo? Que a gente tem um número de óvulos na nossa vida, que uma hora eles saíram todos, já foram embora, e aí não tem mais ciclo, né? Porque é isso daqui que faz ter ciclo. E aí eu acho essa foto muito legal, porque é essa organização do corpo. Primeiro ela forma essa bolinha que vai botar o ovulinho para fora. Os cistos hemorrágicos, muitas vezes é que formou esse folículo aqui, ele não estourou, ele não saiu o óvulo, ele vai inchando, 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 né? Pode se dar dentro do ovário também. Sabe aquelas espinhas amarelas, assim, bem amarelona, que dá na bochecha, na ponta do nariz, que você espreme e sai a espinha embora e fica uma feridinha? É exatamente isso que acontece com o nosso ovário todos os meses.
Tem gente que, inclusive, tem um leve desconforto durante a ovulação, porque sente esse movimento do ovário fazendo isso. E aí o óvulo em si é a tal da espinhazinha que sai. E a feridinha que fica lá é o que a gente chama de folículo, né? E esse folículo, essa feridinha, entre aspas, ela tem uma função endócrina. Imagina que doideira o nosso corpo. Uma, entre aspas, feridinha que vai produzir hormônio para dar sequência no seu ciclo. Confuso, né? Então, quando você ovula, aqui, ó, o óvulo vai embora, só que eu preciso manter uma determinada taxa de progesterona no corpo, porque se por um acaso eu for engravidar, se tiver um espermatozoide, essa progesterona precisa estar alta para manter o ciclo daquele jeito para a gestação acontecer. E quem faz isso é o irmãozinho aqui do óvulo. Eu acho isso muito, muito viagem, né, da evolução. Como é que pode ter chegado nisso? Eu queria muito ficar brisando com um biólogo, uma bióloga sobre isso, porque eu fico passada, gente. Então, assim, o ciclo ele é assim que ele acontece, né? É uma dança hormonal. Um hormônio tá demais, aí chega num limite, aí o corpo fala: não, não, volta você aqui, ó, estrógeno. Aí ele volta. Então fica uma balança, né? Um hormônio aumenta, acontece uma coisa, o outro hormônio aumenta, acontece outra coisa, né? Tem bastante estrógeno, aí diminui para menstruar. E por isso que a gente tem oscilação de humor, de amor também, de, de tudo, porque é uma dança hormonal, é um baile constante dentro do nosso corpo, né? Fazendo isso acontecer. Então, nosso corpo, ele é muito maravilhoso, assim, eu fico impressionada, assim, com a potência que a gente tem dentro da gente e muitas vezes a gente não para se dar conta disso, né? E aí esse desenho, ele é muito triste, assim, mas eu acho que é isso, né? Inclusive da discussão que a gente estava tendo no começo, né? Essa prisão que pode ser um corpo, né, para uma pessoa, e também pode ser um lugar de muita liberdade, né? Então, como que a gente alcança uma forma de habitar o nosso corpo de uma forma prazerosa e saudável com nós mesmas, né? E aí, gente, como estamos até aqui? Falo muito, né? Foi mal. Não, mas está sendo bacana, tá? Fazendo a gente pensar, né? Acho que isso aqui é importante. Bom, podem me interromper. Eu vou falar agora um pouco sobre contracepção e aborto. Aí aí a gente só fala, só vocês falam daí, beleza? Isso. Então, assim, uma pergunta, assim, que se alguém... vocês usam métodos contraceptivos aqui? Vocês acham que... Vocês conhecem quantos métodos, assim, contraceptivos? Desses numerinhos que estão aí na tela. Enquanto eu mato o mosquito com a raquete aqui.
6, 10, 20, outro número. Assim, contando camisinha de vagina, camisinha de pênis, DIU Mirena, DIU de cobre, todos. Ninguém quer dar um chute, não? Tá. Então, 21, né? Pensando em todas as divisões, incluindo esterilização, né? A gente tem todos esses... Ah lá, tá, feminino e masculino, não corrigi até hoje. Tem todas essas opções de métodos contraceptivos, e no Brasil a gente ainda tem uma taxa de 53% de gestações não planejadas, né? Então, 53% das mulheres, das pessoas engravidam sem querer, sem estar afim, num país onde o aborto é criminalizado, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar, porque é que você vai num ginecologista e a pessoa te dá pílula anticoncepcional ou pílula anticoncepcional, né? Porque nem camisinha direito as pessoas orientam. E a maioria desses métodos tem no SUS, mas é uma grande luta você conseguir inserir um DIU, por exemplo, no SUS, né? Muita gente não consegue, muita gente tem dificuldade de obter informação sobre diafragma. Não vamos nem falar de método sintotermal, que é aí que não tem mesmo, né? Ou pessoas que querem fazer uma laqueadura ou uma vasectomia e têm muita dificuldade de acessar. Então, os direitos sexuais e reprodutivos se trata justamente disso, né? De criar acessibilidade para os métodos contraceptivos e autonomia, né? Sobre a sua vida reprodutiva. A questão do aborto está intimamente ligada, né? A questão da autonomia reprodutiva, porque justamente a gente tem 53% das gestações não planejadas, e no Brasil, a última pesquisa nacional do aborto, a segunda está sendo finalizada agora, chegou à conclusão de que 1 a cada 5 mulheres no Brasil fizeram ou vão fazer um aborto durante sua vida reprodutiva. É muita gente. Nós estamos aqui em 8. Então, uma de nós aqui, pelo menos, já fez um aborto na vida ou vai fazer, porque essa é uma estatística que circula a nossa vida, né? E a gente também não sabe sobre isso, a gente recebe lá a amiga desesperada, ai, fulana tá com dor de barriga, o que que a gente faz, né? E não sabe orientar, ou a nossa amiga que sofreu um abuso e engravidou. Muitas vezes a gente não sabe qual é o serviço de aborto previsto em lei da nossa cidade, ou como que a gente ajuda essa pessoa a encontrar um serviço de aborto legal quando ela, né, está numa situação que o aborto está previsto em lei, e ou mesmo no caso de abortos provocados, né? A gente tem já muito bem estabelecido que existe essa diferença entre aborto seguro e inseguro, e isso não tem a ver com clandestinidade, porque nos países onde o aborto é completamente ilegal, existem formas de fazer um aborto de forma segura, né? Mesmo no contexto de clandestinidade. Então, as formas são as medicações, né? O misoprostol, que é muito conhecido como Citotec, o nome público de empresa dele. O nome farmacológico é misoprostol, que é uma prostaglandina, um hormônio. E nos países onde o aborto está descriminalizado, também se usa junto a mifepristona, que é um bloqueador de progesterona. Lembra lá do óvulo que fica ali, a feridinha no ovário que fica produzindo progesterona? Aquilo ali é para manter
uma gestação, caso tenha uma gestação em curso. Então, essa medicação aqui, a mifepristona, ela vai lá e fala, para de produzir essa progesterona. E aí ajuda o processo a ser mais fácil. E o Amil, que é a aspiração manual intrauterina. É um procedimento super simples, super seguro e que tem sido feito nos países no nível da atenção básica. Então, por exemplo, na UBS as pessoas fazem Amil, né? É muito simples do ponto de vista técnico, né? O problema do aborto é de fato uma questão moral, um tabu muito grande, mesmo para quem vai praticar um aborto, existem muitas questões que dão voltas, né, na vida daquela pessoa e exige um cuidado de fato, né? A ponto de que pessoas a gente sabe que recorrem a procedimentos inseguros e podem ter complicações muito graves, né? Então, a gente entende que o aborto inseguro é a culpa do Estado que negligencia acesso ao aborto seguro, né? Isso daqui é uma foto do manual da Organização Mundial da Saúde para serviços de saúde, inclusive no Brasil. Esse aqui está em espanhol, mas tem em português, que ensina a usar os remédios, né? Para que as pessoas tenham acesso a essa informação para não se colocarem em risco, né? É uma forma de redução de danos, né? A gente tem uma frase assim na obstetrícia, na parteria, que é a mulher que vai parir, ela vai parir com você, sem você ou apesar de você, o neném vai nascer. E um aborto é a mesma coisa, ela vai fazer um aborto com você, com sua ajuda, sem sua ajuda ou apesar da sua ajuda. Então, se você tem uma informação que vai promover saúde, é melhor dar essa informação, né? A gente, enquanto profissional de saúde, entende isso como redução de danos e não como estímulo, né? Só vai fazer o procedimento. Então, que faça de forma segura, né? Bom, então, para finalizar, gente, aqui tem uma foto. Só, Ellen, Fala, falar tô ouvindo. rapidinho. Não, isso sem contar os abortos espontâneos que nem sabemos, né? Quando eu falo assim, que é algo que ocorre também com muita frequência, né? Entre as mulheres que estão. Então, né, existem as formas, né, seguras, inseguras, praticadas, não praticadas, mas existem as formas que acontecem que a gente também nem se dá conta, né? Do nosso corpo mesmo. Não, Não, só absolutamente. E é um número espantoso, de 10 a 15% das gestações, elas terminam num aborto espontâneo, né? É muita coisa, 10 a 15% numa população. E o processo do corpo, muitas vezes, é muito semelhante a um abortamento provocado, né? Tem isso também. Então, há muitas mulheres que chegam num serviço de saúde com um aborto espontâneo, é muito julgada por profissionais de saúde que julgam que aquela mulher provocou um aborto. Então, você vê, isso é violência obstétrica, né? Ela está passando por uma perda, pode ser uma gestação que ela estava super desejando e ela teve uma perda, está num processo de sofrimento, e ainda assim é hostilizada no serviço de saúde por um julgamento moral, da pessoa nem sabe a história, né? Então, assim, esse é um assunto que a gente é importante tocar, assim, para mim. Eu trago aqui nessa oficina porque tem a ver com sensibilizar para esse assunto, né? Tem gente que vai querer provocar um aborto e né, uma questão dessa pessoa, uma decisão pessoal, e tem as que vão ter perdas espontâneas, como a Livi está trazendo, e até de gestações desejadas, né? E que são utilizadas e que muitas vezes, por exemplo, eu já trabalhei em hospital que era numa coisa inconsciente, não é inconsciente, né? Mas enfim,
deixavam as mulheres que tinham passado por o aborto, e muitas não falam, né, que foi provocado ou não, por medo de ser criminalizada, né? Então ela não fala. Junto com mulheres que tinham ganhado o bebê. Então você imagina, a pessoa fez um aborto, porque ela não quer um bebê. Ou ela teve um aborto espontâneo de um bebê que ela queria. Bebê não, né? Do feto. E fica ali junto, na sala do pós-parto, com as mulheres com um bebezinho. É uma forma de, para mim, do meu ponto de vista, é uma forma de torturar essas mulheres. Principalmente as que perderam o bebê espontaneamente e as que provocaram as duas, né? Porque como é que você bota ali junto? E isso é uma experiência muito comum. Se vocês devem conhecer alguém que já passou por isso, porque isso, infelizmente, no Brasil e no mundo acontece, sabe? Então, aí fica aí a dica também, né? Se vocês tiverem amigas, familiares que estejam passando por isso, não deixe elas irem sozinhas para o hospital. Faz um acompanhamento, orienta quem vai acompanhar para ter esse suporte, assim, porque não é fácil, realmente, né? Nem provocado, nem espontâneo e nem parto, né? O processo reprodutivo no hospital é muito violento, assim, em geral, infelizmente. Mas, gente, hoje eu tinha acabado aqui, na verdade. Eu ia só falar do autoexame, mas como nessa oficina a gente não vai fazer autoexame porque a gente está no computador, essa oficina geralmente a gente faz todo mundo junto, autoexame, bota o espéculo, uma olha o colo do útero da outra, é super divertido, mas não vai dar. E aí, gente, vocês gostaram? Vocês têm perguntas, comentários? Vocês queriam receitas e eu não passei? Eu tenho uma pergunta. Sobre Vai. esses medicamentos, qual que é a forma de conseguir eles? Porque eles não, eu não sei, né, assim, eu já ouvi de que eles são meio que proibidos, você tem que conseguir muito, tipo, quase assim, um tráfico, né, tipo, mas eu não sei se existem outras formas de ter acesso, né, a esse medicamento. Eu tenho uma amiga que ela Do tomou o misoprostol, você está Citotec. falando? Então, a minha amiga que me contou foi do Citotec. Ela falou que foi assim um rolê muito, muito assim obscuro para Uhum. conseguir assim esse remédio. Eu queria saber como, se vocês têm dicas de como conseguir isso assim. Camila, não tenho, porque é isso. O universo da clandestinidade é muito perverso, sabe? O misoprostol, só uma historinha rápida, ele era vendido em farmácia no Brasil, até 94, eu acho, 96, porque é um remédio para úlcera, né? E aí foram as mulheres brasileiras, num movimento assim de descoberta espontânea quase, descobriram que o misoprostol era abortivo e seguro, porque começou a diminuir o número de mulheres com hemorragia nos hospitais que estavam no processo de abortamento, e os médicos começaram a sacar, falar, ué, gente, o que está acontecendo com essas mulheres estão abortando e estão ficando de boa? E aí descobriu-se, então, que elas estavam usando misoprostol. Eu vou mandar para vocês um link dessa historinha que saiu na Folha uma vez. Chama Pílula da Escolha, um artigo de jornalista, assim, muito legal. E aí o negócio reverberou tanto que a OMS veio investigar o misoprostol e se descobriu que era a melhor coisa para um abortamento, e não só para o abortamento, para indução do parto, para hemorragia pós-parto. A gente usa esse remédio, né, na obstetrícia. Então, ele foi proibido de ser vendido, porque ele é muito bom para abortar. Então, assim, ele hoje é restrito para uso hospitalar. Então, não se acha, por isso não se acha misoprostol para vender. Mas existe todo um comércio clandestino que vende, e a preços malucos. Você vê misoprostol de todo preço, e é uma medicação que tem dosagem diferente, né? Tem tem de 25 microgramas, 50
e 200 para cada tipo de coisa que a gente precisa na obstetrícia, né? E para um abortamento é o de 200, que é bem fortão, sim. Então, assim, a minha dica é... Não tem dica. Tem que descobrir as redes que tem de forma segura. Agora, nunca comprem, assim, de gente de WhatsApp, de e-mail, Gmail, sabe? Porque aí pode ser um golpe, na verdade. Não é nem que é um remédio falso. Às vezes os caras roubam grana, porque as pessoas ficam muito desesperadas precisando e, né? Mas é isso. Não tem muito, assim, não é muito fácil. E outra pergunta, eu não sei se você sabe de alguma coisa natural que seja, assim, o que for natural provavelmente não vai ter um estudo, né? Uhum. Mas, sei lá, de ervas que são usadas, assim, nesse contexto de aborto. Então, tem algumas receitas, mas são com plantas muito hepatotóxicas, que fazem mal para o fígado. Porque tem que tomar muito chá para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu não me sinto segura de recomendar, porque as pessoas não estão acostumadas a usar a fitoterapia na vida delas. Aí elas acham que elas vão tomar 3 litros de chá de arruda ou de artemisia e vai funcionar. E eu acho que vocês que estavam na aula da pessoa da fitoterapia devem ter falado muito sobre questões energéticas espirituais que envolvem o uso das plantas, né? Então, eu acho que tem esse fator. E a idade gestacional, né? Você não é difícil, quanto mais avançada a gestação, mais complexo fica a interrupção, porque tem mais sangue envolvido, né? Então, erva mesmo assim, tem que pesquisar bastante e ouvir as populações tradicionais, né, cara? O que as pessoas usavam, o que as pessoas usam. Ah, a buchinha do norte. Eu ouvi dizer que a buchinha do norte, que é uma esponjinha pequena, assim, é um pedacinho só que tem que tomar. Aí o povo faz chá de 3 buchinhas. Aí vai ficar com hepatite, com cirrose hepática, entendeu? Então tem que estudar mesmo, assim, eu nunca me aprofundei nisso. Eu sei que tem que ter parcimônia. Canela, por exemplo, não aborta, gente, né? Não adianta tomar 3 litros de canela. O que mais, gente? Alguém tem respostas para as perguntas da Camila? Ou querem fazer um comentário qualquer sobre outro assunto também? Vocês Eu tinham uma acho que expectativa? assim, a gente que trabalha com terapias, né, indicando algumas alternativas naturais, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado, né? Principalmente a gente está aqui, né? Caiu na rede, a gente também tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente vai se propor, porque eu acho que é como você trouxe mesmo, cada indivíduo é um indivíduo, então cada situação é uma situação, né? Às vezes eu estou cansada de ver assim, grupos, fulano tá com o quê? Eu passo o quê? O que que eu comento? A gente, por mais que a gente entenda e a gente acredite, não acredito, nós estamos aqui nessa potência que é a natureza, as ervas, as plantas, a gente tem que entender que também elas têm a sua dosagem, não é? E a gente não pode estar falando da buchinha. A buchinha é extremamente... Mas tem gente que usa para sinusite, que tipo, extravasa, a pessoa quase morre, mas fica boa, né? Da sinusite. Mas então, assim, existem coisas que a gente sabe que pode até indicar que não vai fazer mal. Eu já ouvi falar muito do óleo de nim, que ele é considerado um espermicida, né? Natural. Então, ele tem uma potência, assim, de matar os espermatozoides, né? Então, você pode introduzir, mas indicar, assim, ervas, a gente tem que ter muito, realmente, muito conhecimento, muito cuidado também, né? Porque a gente sabe também de todos os problemas que podem, né, acontecer com uma mulher quando ela parte para uma dosagem que
é além do que ela necessita, né? Do que ela precisa. Mas é isso mesmo. Nesse caso, eu acho que o caminho mais rápido, assim, é esse primeiro que a gente conversou, assim. Mas, ó, eu vou mandar uns materiais para vocês, daí quem quiser esses PDFs, deixa o negócio aqui, o e-mail no chat, que aí eu mando por e-mail. Não só sobre, né, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, né, gente? Mas esse processo da ginecologia autônoma, né, então, assim, para voltar um pouco essa parte, eu acho que é um processo de, assim, a escola de autonomias, né, esse curso que a gente está aqui hoje, né, essa aula desse curso, dessa proposta, é um caminho para sempre, né, a gente sempre vai estar estudando sobre aquilo que nos interessa. E quando a gente está falando de saúde, é o nosso corpo, né, nosso território, que vai estar sempre nos dizendo, nos dando informações, né? E quando a gente está falando de saúde sexual e reprodutiva, é isso, é observar, né? Sei lá, transei com uma pessoa nada a ver, fiquei com um cheiro estranho. O que isso quer dizer, né? Além de bactéria, fungo e protozoários, essas emoções também estão falando com você, né? Pô, uma relação abusiva, ou um sexo que eu não estava afim, fiquei com candidíase, né? Tá tudo muito relacionado, né? Ou, pô, vou fazer prova do mestrado, sei lá, chafurdei no chocolate, candidíase. Então, é importante, assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui de hoje, do nosso encontro, é isso, é autoobservação, com acolhimento, sempre, né? Sem culpa mesmo, assim. É, é esse processo de autoobservação e de aprendizado, né? Porque aí a gente olha para trás e, pô, aquela vez que eu tive aquela vaginose, aquele cheiro de peixe, que não sei se vocês já tiveram, que você tá de roupa e aí você sente o cheiro. Não é que você tirou a calcinha depois do dia inteiro na rua, no sol, e cheirou e tá com cheiro estranho. Não, isso é suor, é outra coisa. Agora, vaginose, trico, né? Essas coisas tem muito, é basicamente desequilíbrio, né? E para desequilibrar, para melhorar, não é só a pomada, ou o chá de barbatimão, ou a dieta antioxidante, ou, né? É tudo junto, né? É o relacionamento abusivo, é o trabalho de merda que a maioria de nós estamos submetidas, é muita coisa, né? Complexo. O que mais, gente? Não mais? Cansaram? Já deu, né? Querem falar alguma coisa, assim, para a gente se despedindo? Ai, obrigada, Ellen. Agradecer. E esse último comentário foi bem bacana mesmo, né? De você dizer que prestar atenção e que são vários aspectos, né, que a gente precisa relacionar. E às vezes a gente fica focado em um só. Então, realmente é importante prestar atenção em todos os sinais. Obrigada mesmo, foi muito bacana. Eu também queria Agradecer mesmo. agradecer muito, que foi muito, assim, elucidativo mesmo, essa o cisto, assim, né, dessa interpretação da possibilidade do porquê que se cria, foi uma virada de chave, assim, né? Porque é isso, é uma bola de sangue, né? E eu fiquei tipo, meu, por que que eu criei uma bola de sangue dentro do meu ovário, né? E aí você falando dessa questão do folículo, né? Ele não ao invés dele espremer para fora, ele seguiu ali, né? Então tem algum processo incompleto, talvez, de ovulação, né?
Então, é isso, né? Agora eu vou dar essa investigada, observar, acolher, para endereçar isso, né? Então, eu agradeço todas as informações valiosas, todo o conhecimento que você passou aqui, e que seu trabalho siga assim, se expandindo, se multiplicando, Ellen. Gratidão mesmo. Obrigada, Ellen. Era só agradecer mesmo por todas as perspectivas que você trouxe, né, desde a histórica, as mais modernas, fisiologia, enfim, cultural. A gente falou um pouco, acho que de tudo, né? Foi bem bacana aqui, menstruação, parto, enfim, reprodução, os nossos, como a gente lida com os nossos corpos, né? Eu acho que uma coisa que eu conectei bastante, assim, que a gente tem discutido na roda de mulheres é a questão da autoestima, de padrão, e de que, assim, seja o formato, seja para sexo, a gente tem que pensar muito na gente, né? Nosso cuidado, na nossa observação, nosso prazer, e na nossa estética ali natural, e não um corpo bonito para o homem, né? Dar prazer para o homem. Tem que ser uma coisa, enfim, mútua. Agradecer mais uma vez pela tua existência, né? Pelo teu conhecimento, por essas trocas, né? E é isso, vamos seguir juntas, né? Estamos no mesmo barco. É resistência, né? Muita resistência. A gente, com espéculo na mão, é a nossa arma, né? A gente usa essa arma, essa é a nossa melhor arma. É o poder, né? O poder do conhecimento. Quando a gente tem, a gente pode muito, né? Então, te agradeço aí pelas trocas, né? Foi muito bom hoje, foi muito bom. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada, Liv, que bom estar aqui contigo também, depois de várias trocas. Gente, Karina, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também. Eu tinha pouquíssima informação, então foi extremamente agregador para mim. Tem muito que estudar, muito que aprender, e, enfim, foi incrível, amei muito e agradecer mesmo. Bom, legal. Massa, gente. É isso. Eu acho que a gente vai se encontrando aí nas rodas quadradas da vida. E aproveitem a escola. Eu acho que deve estar sendo um espaço massa para quem está conseguindo ver mais. E vou mandar o e-mail para vocês, daí a gente mantém contato e se quiser perguntar alguma coisa, se quiser depois telefone, enfim, estou aí super disponível. E acho que é isso, muito grata por vocês estarem aqui até o final, com a camerinha aberta, trocando, me ouvindo, dando atenção aqui para o grupo. Adorei. Muito bom. Obrigada. Gabi, valeu por ter ancorado aí a sala hoje. Acho que é isso. Boa noite, então, para todos. Boa noite, gente. Até outro Boa dia. noite, Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau, boa noite a todos.